O prazer é todo nosso, Caio. Vamos falar um pouco dessa taxa Selic, 15% ao ano. Sustentável, insustentável, o pessoal vai ficar com medo. Para onde correr nesse caso aí, Caio? Sustentável é um demonstrativo de que tem alguém de olho tentando fazer a meta de inflação ser cumprida, no centro da meta, tá? Que, né, a fala, a meu ver, uma das falas mais irresponsáveis do Haddad no ano de 2025 foi aquela: a inflação está sempre entre 4% e 5%, está tudo bem. Se está tudo bem, então por que a meta é 3, né? E por que ele é uma das pessoas que delibera sobre a meta ser 3, né? Fica aí o grande mistério. Mas temos um Banco Central que continua se preocupando adequadamente, acertadamente, a meu ver, com o centro da meta. E eu acho que a grande novidade que a gente teve nessa decisão, para além da estabilidade da Selic em 15%, que também, né, ninguém se surpreendeu com isso, algumas pessoas reclamaram, mas se surpreender, realmente ninguém se surpreendeu. Acho que a grande novidade é que no horizonte relevante que o Banco Central está observando, a inflação ela já está em 3,3%. Ou seja, se a meta é 3, ela já está se aproximando. Mas, de fato, ainda um tom bastante duro, sem qualquer sinalização mais objetiva de quando é que vai começar esse afrouxamento monetário, ou assim, né, afrouxamento monetário é até difícil dizer, esse desesganamento monetário, porque, de fato, não se esqueçam, a gente está com um pouquinho mais de 10% de juros reais, já considerando a expectativa de inflação para os próximos períodos. Mas me pareceu uma decisão acertada, sem muitas novidades, e continua sinalizando que, olha, da nossa parte aqui como Banco Central, a gente já fez tudo que precisava ser feito. Agora, com os outros agentes. E assim, claro, em linguagem oficial, em comunicação oficial, não tem como o Banco Central falar isso, e até, sinceramente, nesse aspecto, eu vejo a gestão do Galípolo como muito mais séria, muito mais comprometida do que a gestão do Roberto Campos Neto. O Galípolo ele podia muito bem passar o dia inteiro dele falando: olha, o Banco Central já fez a sua parte e agora o governo precisa ajeitar o fiscal, o governo precisa resolver o fiscal, o governo precisa dar um jeito no fiscal, precisa ser crível no fiscal. Só que realmente são campos diferentes, entendeu? E eu acho, sinceramente, que essa postura institucional da atual gestão, ela não é apenas bastante adequada, como também ela é muito parecida com a gestão que acontece no próprio Fed, né? Porque, de fato, se a gente for olhar, isso é uma questão que vale para qualquer lugar do mundo, não é só Brasil, não é Brasil, Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo. Se você tem de um lado, pelo lado monetário, pelo lado, né, do Banco Central, dos juros, dos canais de crédito, se você tem, por um lado, alguém puxando freio de mão, e por outro lado, o lado fiscal, o lado das políticas públicas, o lado do dinheiro sendo impresso, circulando na economia, acelerando o carro, não existe mágica, entendeu? Não existe mágica. Se um só dos dois lados fizer a sua parte, o máximo que esse lado pode falar é: estou fazendo a minha parte, no horizonte que eu vejo é o que eu preciso fazer para os próximos períodos. E eu acredito que, sinceramente, de novo, por mais que, né, sempre tenha algum reclame ou outro, embora, né, curioso, né, diminuiu bastante os reclames do atual governo, até parece que foram eles que indicaram, né, que agora não tem como mais falar: esse banqueiro central do governo Bolsonaro. Não tem como, porque o banqueiro central foi indicado pelo próprio governo e vai ficar mais 2 anos ainda. Então, assim, uma decisão acertada, sóbria, sem muita dificuldade, e deixando claro que, se não há uma sinalização mais específica de quando é que começa a diminuir, porque de fato esse é um outro ponto importante. Esse é o máximo de Selic, tá, pessoal? A não ser que aconteça algum surto inflacionário, que eu acho muito pouco provável, porque todos os sinais indicam para o fato de que esse juro real imenso já entrou na economia real, então eu acho muito difícil ter uma reversão disso. Mas a grande mensagem é: governo, se vocês, a grande mensagem nas entrelinhas, governo, se vocês quiserem, pode continuar inflando a demanda e fazendo com que a inflação não rume para o centro da meta. A nossa parte nós estamos fazendo aqui. Realmente decisão acertada, sem muita surpresa. Agora, Caio, dá para a gente fazer essa comparação de que, apesar de Trump e Lula terem ideologias políticas completamente diferentes, o local que eles colocam o Banco Central, os bancos centrais deles para atuar
é uma lógica muito parecida, a pressão é a mesma, os dois estão esperando o corte de juros e os dois não conseguem fazer corte de juros porque não tem dado o suficiente que consiga embasar esse corte mais continuado, né? mais contínuo na economia? A pressão, ela pode até ser a mesma, mas a situação que a gente tem, ela é extraordinariamente diferente. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar a curva longa de juros dos dois lugares, para 10 anos, que é um prazo razoável a ser observado, a curva longa dos Estados Unidos, considerando 10 anos, ela está arrumando ali entre 3% e 3,5%. Não está ficando abaixo de 3% de jeito nenhum. E a taxa de juros nos Estados Unidos está 3,75 a 4%, né? Ou seja, tem aí um intervalo entre a taxa de juros que os Estados Unidos têm hoje e a taxa de juros esperada para a curva longa de 25 basis points. Bem simplificado, tá? Tem vários outros aspectos, mas bem simplificado. Só que quando a gente olha para o Brasil, a gente tem a Selic a 15 e a taxa longa do Brasil fica sempre oscilando entre 13 e 13,5. Tá, vai. Se a gente tiver alguma coisa mais crível do fiscal, vai, que caia para 11, para 10, se tudo é muito certo. Isso significa, numa conta bastante simplificada, e que existem muitos outros aspectos a serem considerados, que o Brasil tem uma situação proporcionalmente bem mais confortável em termos de Banco Central que os Estados Unidos. Por quê? Por aqui existe um intervalo muito maior em termos proporcionais a ser cortado, e quando você executa esse corte, obviamente não de uma vez, né, em várias reuniões e sempre observando o cenário, mas quando você executa um corte dessa magnitude, o efeito que você tem de despressurização, por assim dizer, dos canais de câmbio é muito maior. Então, trazendo isso para a questão de números mesmo, vamos imaginar que algo de crível aconteça no fiscal, e aí nós estamos em 2028 e a Selic está em 11%, 10%, vai, para ficar mais fácil. Esses 500 basis points que a gente observa de corte na Selic do patamar atual até lá, vai despressurizar os canais de câmbio no Brasil e, consequentemente, também de consumo, também de investimento, né? São canais aí que, quando você despressuriza, você permite que a economia tenha um crescimento muito mais robusto. É muito mais provável que esse tipo de despressurização entregue um crescimento um pouco mais sustentado para o Brasil nos próximos anos do que um corte de 25 basis points nos Estados Unidos. Agora, e por que eu digo que no Brasil há uma situação um pouco mais confortável em termos de Banco Central, mesmo com as pressões sendo muito parecidas, do que nos Estados Unidos? Porque vale a gente lembrar, até quando saiu o último dot plot de setembro, eu estive aqui, a gente conversou sobre isso. O primeiro, vamos dizer assim, das pessoas que podem votar, né, nas decisões do Fed, a primeira pessoa que o Trump colocou, o cara já colocou no presente momento, esperando para o final de 2025, que a Fed Funds Rate, né, que é a taxa de juros básica dos Estados Unidos, estaria abaixo de 3. E, muito provavelmente, nas próximas decisões, essa pessoa vai continuar sinalizando que os cortes precisam acontecer em uma magnitude muito maior. E qual é o problema disso? Se por aqui no Brasil a gente eventualmente pode, eu acredito, vou dar uma visão pessoal minha agora, o ciclo de cortes deve começar em 2026 aqui no Brasil, mas a conta gotas, a 25 basis points por 25 basis points, eventualmente se tiver algum dado mais porrada na economia para baixo, 50 basis points, eu acho muito difícil que a gente desça desse patamar imenso de juros de maneira mais rápida, principalmente por ser ano eleitoral. Agora, nos Estados Unidos, a gente tem uma inflação que também não está no centro da meta. A meta de inflação dos Estados Unidos é 2 e ela está consistentemente em 3, ela não está ancorada. A gente tem uma inflação que está em 3,5, a taxa de juros longa está arrumando para... Quer dizer, a inflação está arrumando para 3, perdão. A taxa de juros longa está arrumando para 3,5 e, aparentemente, segundo as pressões que o Trump exerce e o tipo de, né, o perfil de profissional que ele pode colocar ali dentro para tomar essas decisões, pode ser que o Fed faça mais ou menos o que o Brasil já fez na gestão de 1 a 1 com a gestão do Tomini, que era, a gente chegou até aqui no Brasil, é muito bom a gente lembrar, né, o Brasil é um laboratório do mundo quando a gente olha isso para as coisas que não devem ser feitas, tirando o agro. A gente chegou até a inflação, a Selic a 7,25%,
com uma inflação que estava estourando o teto da meta em 6,5%, mesmo segurando alguns preços, segurando o preço de gasolina, segurando o preço de transporte público e tudo mais, de vários serviços públicos também. Então, assim, corre-se o risco, e esse risco é consideravelmente maior nos Estados Unidos do que aqui, para esses próximos 2 anos, corre-se o risco de quem estiver lá deliberando, e até, né, o Powell fica até o começo do ano que vem, a gente não sabe se ele vai ser reconduzido ao cargo, e aparentemente não. Corre-se o risco nos Estados Unidos de você dar uma canetada na taxa de juros para baixo, o suficiente para que a inflação não apenas não ancore, como ela siga persistente para cima. E, de fato, uma coisa é o Brasil, tá em 15 a Selic, abaixou 75 basis points de uma vez, e aí o cenário deu uma alterada. Beleza, você ainda tem uma taxa 14,25, você pode segurar aquilo ali mais, 6 meses, 8 meses e ver como é que a coisa vai funcionar. Agora, se nos Estados Unidos a gente tiver mais 3 ou 4 reuniões com o mesmo ritmo de corte que a gente teve essa última, e acredito pessoalmente que a gente só vai ter mais uma reunião nos Estados Unidos com esse mesmo ritmo de corte, de 25 basis points, se a gente tiver 4 reuniões disso, a gente vai ter logo a Fed Funds Rate em 2,5, se isso acontecer, tá? Entre 2,5 e 2,75, com uma inflação que ainda, sem qualquer previsão, continua muito mais perto de 3 do que de 2. Isso tem um efeito mais deletério para a economia dos Estados Unidos, em termos dessa inflação ficar intrincada, do que o Brasil, caso erre um pouquinho, descendo lá do Monte Everest de juros que a gente tem hoje. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, Rafa, as pressões são parecidas? São parecidas, e digo mais uma vez, o verdadeiro teste de independência e autonomia do Banco Central do Brasil será em 2026, quando a gente tiver essa campanha eleitoral do Lula tentando aí o 4º mandato. Agora, onde esse efeito mais faz diferença e mais pode ter uma experiência danosa para os próximos 2 anos? Com certeza nos Estados Unidos. Porque se já está difícil, já tem esse tanto de pressão, né? O Trump fala, mas a inflação já acabou, a inflação já é zero, já era para esse juro estar 200 basis points para baixo. Se esse tipo de pressão acontece num lugar onde você não tem tanta gordura de juros para cortar, é muito mais arriscado que aconteça um grande problema lá do que aqui, que você tem uma gordura imensa para cortar. Imensa mesmo. Nos próximos 2 anos eu vejo muito mais risco de acontecer algum problema nessa direção nos Estados Unidos do que no Brasil. Agora, Caio, vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos nessa situação toda, né? Essa semana foi uma semana muito agitada para os Estados Unidos. Teve a eleição lá do Migrante Centros, né, Nova York e tudo mais, que foi uma derrota, inclusive, para os republicanos, né? Os democratas ganharam ali em praticamente todas as eleições em grandes capitais ou grandes centros, né? Nova Jersey, Nova York, Virgínia e tudo mais. E, ao mesmo tempo, teve uma queda em Nasdaq absurda por conta de inteligência artificial também, que há um questionamento sobre se há uma bolha na inteligência artificial e tudo mais. Ou seja, você acha que esse momento para o mercado norte-americano, para onde você olhar, você não consegue achar uma calma no meio disso tudo? Porque shutdown rolando, inteligência artificial pode estar uma bolha, o governo norte-americano não consegue negociar para conseguir resolver a história, tanto do shutdown quanto também das eleições. Então, para onde olhar hoje para a Bolsa norte-americana? É sinal de alerta? Olha, realmente, o cenário para a Bolsa Americana nesse exato momento, ele é um tanto mais sensível, se a gente for parar para pensar. Em primeiro lugar, vale a gente lembrar que nos últimos anos, os últimos 5, 6 anos, o ano que mais, tirando os anos que tiveram quedas, o ano que menos teve crescimento do S&P foi na casa de 17%, 18%. Então, assim, com isso eu digo a vocês, de fato, já houve um rally bastante esticado na Bolsa Americana. Vocês jamais vão me ouvir dizendo, então é hora de ficar vendido, é hora de shortear. Porque, de fato, como diz um grande amigo meu, Vitor Cândido, um grande abraço para ele, depois eu vou mandar isso aqui para ele dizendo que eu citei corretamente, short é cemitério de malandro. Todo mundo que em algum momento vai anunciar algum short muito poderoso e tudo mais, eventualmente, no longo do caminho, essa pessoa, essa entidade vai acabar saindo do mercado, porque aquela ação pode subir muito mais do que você está preparado, né? Aquela velha frase, o mercado pode ficar irracional por muito mais tempo do que você tem de liquidez, mas assim,
O que eu recomendaria a nível de mercado americano é o seguinte: posição que você tenha, mantém ou eventualmente avalia para realizar algumas posições. Principalmente se você estiver olhando para setores e empresas que estão com os múltiplos muito deslocados. Muito deslocados. Esse tipo de coisa vale a pena você ficar de olho. Agora, eu recomendaria você, olhando aí no mercado mais a nível global, fica de olho nos mercados que estão amassados. Talvez seja a hora de dar um pouquinho mais de chance ao Brasil. Não precisa lotar a sua carteira. De fato, o mercado americano é o mais robusto do mundo. Isso aí ninguém está discutindo. Né? Mais da metade de todo o market cap de empresas de capital aberto do mundo está nos Estados Unidos. Isso aí é inquestionável. Mas dado que a gente já vem de um período em que todos os últimos anos têm superado as expectativas, dado que muitas empresas, principalmente relacionadas à tecnologia e à inteligência artificial, estão com múltiplos extraordinariamente esticados, eu teria cautela. Se você precisar e estiver olhando em algum ponto da sua carteira, em termos de por onde será que eu realizo lucros e olho para novas oportunidades, o olhar novas oportunidades é um pouco mais amplo. Mas realizar lucros, vale a pena você avaliar para a Bolsa Americana. E shortear, já disse, shortear é cemitério de malandro, não mexe com isso aí não.